já viu uma ovelha mancando no seu rebanho e achou que podia ser um trauma, uma batida, uma pancada, mas na verdade era um casco crescido, cheio de sujeira, umidade e dor no seu animal? Hoje eu vou te falar da importância de você casquear o seu animal, como que você deve fazer isso, mesmo que você nunca tenha feito, sem causar estresse e machucar seu animal. Se você chegou aqui agora, primeira vez que você está me vendo, muito prazer. Meu nome é Carla, eu sou criadora de ovelhas, crio há mais de 20 anos, sou zootecnista e veterinária e aqui nesse canal eu te ensino a ser uma referência na criação de ovelhas, tendo animais de qualidade, com saúde, baixa mortalidade, alta produção. E se você quer isso para o seu rebanho, se você quer entender de ovinos, quer melhorar sua criação de ovinos, então aproveita e já deixa seu like aqui no vídeo, se inscreva no meu canal e ative as notificações, aperta ali o sininho para você sempre ser avisado quando eu soltar um vídeo novo por aqui. E vamos falar agora desse manejo tão importante na ovinocultura. Por que é tão importante isso? Porque isso vai evitar uma série de problemas no seu rebanho. Casquear um animal não é frescura, é prevenção de problema. Então bora lá, vamos entender isso. O casco no animal é como se fosse a unha na gente. Ele não para de crescer, ele cresce o tempo todo. E isso precisa de atenção, precisa de manutenção, porque senão ele pode virar uma porta de entrada para uma doença muito séria no rebanho, que é o foot rot. Por que isso acontece? Porque o casco de uma ovelha, quando ele vai crescendo, normalmente ele vai se dobrar para o lado de baixo. Então você pode reparar que o casco do animal é dividido em dois dedos, dois dígitos, como a gente fala, 2 dedos, com espaço aqui no meio, e as paredes do casco que ficam em constante crescimento. Essas paredes do casco vão crescendo e vão se dobrando ou para dentro ou para fora. E nessas dobras, ali pode acumular umidade, sujeira, e isso é um campo perfeito para desenvolvimento de bactérias que acabam entrando por ali e causando danos no animal. Como, por exemplo, o foot rot. Foot rot é uma doença grave, é uma doença causada por uma bactéria que acaba entrando em função dessa umidade, em função de pequenas lesões que tem ali nessa região do casco, e vai acontecer a podridão do casco, vai apodrecer toda essa parte interna do casco do animal. Ela vai comendo a sola do casco. E essa doença ela é favorecida por ambientes com alta umidade e com falhas de manejo. Se o casco cresce demais e vira e acumula umidade com sujeira, com fezes, matéria orgânica ali embaixo desse casco, isso é um prato cheio, perfeito, para as bactérias se manterem ali e entrarem causando lesão. Aí o problema deixa de ser só um corte por aparar o casco e passa a ser controle de doença que se instalou ali. Então o casqueamento ele é importante porque um casco crescido, deformado, ele causa dor no animal, leva à inflamação do local, leva esse animal a mancar, com isso ele caminha menos, se alimenta menos, tem um desempenho reprodutivo e produtivo comprometido. Ele está sofrendo, então ele não vai ter um desempenho bom. E muita gente tem baixa produtividade no rebanho e não entende que muitas vezes está ligado ali ao problema do casco, o casqueamento dos seus animais. O animal que sente dor ao caminhar e está num pasto, ele não vai longe buscar o alimento, ele vai ficar ali pertinho, evita de caminhar, porque ele está sentindo dor. E isso, às vezes, é mais forte do que a vontade dele em buscar o alimento. Então, cuidado com o casco é cuidado com produtividade. Não é só cuidado com foot rot, mas também com o desempenho dos seus animais. E quando que eu devo casquear meus animais? Qual é a frequência? Normalmente a gente fala de casqueamento 1 vez por ano, 2 vezes por ano, mas isso depende muito. Depende do ambiente, depende dos animais, depende do tipo de alimentação, depende da observação de tudo isso. Normalmente, no tempo seco, o casco gasta mais, porque ele vai raspando num terreno e vai tendo desgaste natural. Em alta umidade, o casco não tem esse efeito de desgaste, então ele se mantém por um período maior. Da mesma forma em que terrenos onde a gente tem mais presença de pedra, cimentos, áreas cimentadas, o casco vai se desgastando. Já em terreno mais mole, arenoso, o casco tem menos atrito, então ele desgasta menos. Por isso é tão variável de um rebanho para outro a frequência que a gente deve fazer o casqueamento. Na verdade, a gente deve observar os nossos animais e casquear sempre que necessário. Então, como que eu faço isso? Observando meu rebanho, olhando meus animais, vendo como está o crescimento do casco. E na hora que esses animais estiverem com o casco muito crescido, é a hora que eu preciso fazer o casqueamento. Sempre devo observar. Tem algum animal mancando? Tem algum animal que está sentindo ao caminhar? Está com o casco muito crescido, dobrado, caminhando de joelhos, com sujeira acumulada, ou fica deitado, evita de ficar se levantando, fica mais tempo deitado. Sempre que tiver um animal assim, dê uma olhada no casco, pode ser que o problema esteja ali. E é importante que você não precise esperar os seus animais começarem a mancar para então você fazer casqueamento dos animais. Casqueamento é uma prevenção de problemas. A gente deve fazer isso com uma certa frequência.
Então, é observar seus animais de acordo com o tipo de terreno que os animais vivem, de acordo com o ambiente que os animais vivem. Você pode ter uma frequência maior ou menor de fazer o cascamento, mas isso você vai determinar a partir do momento que você observa seus animais, que você vê como que está esse crescimento do casco, como que está se desenvolvendo isso. Não espere os surtos de problemas acontecerem, vários animais estarem mancando, vários animais estarem andando de joelhos, porque aí você pode estar mantendo uma doença séria no seu rebanho, como por exemplo a podridão do casco, se espalhando para os outros animais e você perde o controle. Então, faça essa observação constante, casqueie quando necessário para evitar chegar nesse problema. E aí, mesmo estando aqui dentro desse escritório, eu vou explicar para você que nunca fez casco como que você deve proceder para fazer o cascamento dos seus animais. Primeiro importante, eu vou dividir em 3 passos simples. O primeiro dele, contenção. O que é contenção? É a forma como você segura, contém o animal para fazer o casco. Você pode fazer o casco do animal em estação, ou seja, animal em pé, ou você pode fazer o casco desse animal sentado ou deitado. Animais que são de cabresto, animais que você tem uma facilidade de conduzir eles no cabresto, que são mais mansos, você pode colocar o cabresto nesse animal, amarrar ele numa cerca, por exemplo, e erguer pata por pata para fazer o casco desse animal. Já animais que não são mansos dessa forma, talvez seja mais simples você deitar os animais com cuidado, não é jogar o animal no chão, mas é deitar esse animal com cuidado, ou sentar esse animal na sua frente, de costas para você, as costas dele encostadas na sua perna, e aí você vai fazendo um por um dos cascos. Importante fazer todo o manejo com calma, sem estresse, sem muita agitação, porque isso estressa o animal, ele fica mais agitado, piora a contenção, dificulta o seu trabalho. Segundo passo, quais as ferramentas que eu posso usar para fazer casco? Existem várias possibilidades que você pode usar. Existem tesouras que são próprias para casco, então você pode utilizar essas tesouras onde você vai aparando, como se fosse uma tesoura, mas é uma tesoura maior, parece com aquelas de poda de planta, e você vai aparando o casco do animal. Você pode utilizar um canivete, ou você pode utilizar aquelas faquinhas próprias para casco, os rinetes, que são vendidos para fazer casco de equinos, e a gente pode utilizar para casco de ovinos também. Sempre é importante você ter iodo na hora de fazer o casco disponível ali, porque se acontecer um acidente de você cortar demais e sangrar, você vai utilizar esse iodo para desinfetar o local. E se é a primeira vez que você vai fazer o casco, vamos por partes, vamos com cuidado, vá cortando devagarinho, porque o excesso de corte pode levar a um sangramento, abertura de entrada para infecção. E o que a gente quer aqui é apenas aparar o casco para evitar dor, desconforto no animal. Terceiro passo é a técnica de corte. Como é que eu faço o corte? Como eu disse, o casco é dividido em 2 dedos, 2 dígitos. E você olhando por baixo, você vai começar pela parede do casco, ou seja, a parte externa do casco. É aquela parte que a gente vê com o animal em pé, por cima. Você vai aparar esta parede do casco do animal até que ela se nivele com a sola, esteja no mesmo nível. Porque normalmente, quando ela está crescida, ela cresce e encobre a sola ou ela cresce por fora da sola. E a gente vai cortar para que fique reto. O objetivo do corte de casco é fazer com que todo ele se encoste no chão de uma forma reta. Não só aquela parte dobrada assim ou assim, mas que todo esse dígito do animal encoste no chão reto. Então, é esse o objetivo de fazer o cascamento. Fazer tudo ficar retinho para encostar no chão. Então, você vai retirando essas rebarbas que vão se fazendo, essas dobras, para que ali não fique acumulado sujeira também. O que você quer? Um casco reto, liso, para não ter local para se acumular fezes, sujeira, barro, que é um local que vai manter esse casco úmido, que vai manter as bactérias vivas que podem entrar e causar danos no casco do animal. Vá fazendo devagar, não tente cortar de uma vez, vai fazendo por partes, até você ter experiência de como fazer esse casco. É melhor você ir fazendo de leve, cortando várias vezes até chegar no ponto certo, do que você tentar de uma vez fazer um corte grande e acabar sangrando esse casco do animal. Então agora vamos para alguns erros comuns na hora de fazer o casco. Quais são os maiores erros que acontecem? Como eu falei, às vezes você, na ânsia de querer fazer uma coisa de uma vez, pode cortar demais e sangrar o casco. Porque a gente tem vascularização, a gente tem irrigação nessa região também. Se isso chegar a acontecer, que acontece com bastante frequência, o que você precisa fazer? Limpar o local. Usar aquele iodo que eu falei que era importante você ter na hora de fazer o cascamento. Coloca iodo nessa ferida. Às vezes o próprio iodo vai fazer com que o sangue estanque. Se não estancar, você pode pressionar com o dedo, segurar ali por uns 10, 15 segundos, solta, põe o iodo, pressiona com o dedo de novo, mantém aquilo pressionado que o sangue vai estancando. E é importante você monitorar esse animal por alguns dias depois, porque se isso ficou sangrando, solta o animal no local seco, vê se o sangramento parou e observe esse animal por alguns dias, porque pode ser uma porta de entrada para infecção.
Então, marca esse animal com bastão, marca esse animal com colar, para você poder observar ele durante alguns dias e ver se está tudo bem, se ele não começou a mancar depois do casqueamento. Outro erro comum que eu já vi bastante é usar faca, usar um canivete muito afiado quando você não tem experiência. Aprenda primeiro com uma tesoura, vá devagarinho com a faca, porque a faca pode fazer cortes muito intensos e levar a sangramento. Um erro grave também é se você está casqueando um animal e descobre ali uma podridão, descobre uma doença de casco, esse material que você usou para casquear esse animal tem que ser desinfetado antes de ir para o próximo animal. Porque você pode estar, ao invés de casquear o próximo animal, pode estar levando a doença para ele. Então, se você vai casquear animais que têm a doença, que estão com fute-rute, que estão com podridão, faça uma boa limpeza no material que você utilizou na tesoura, no canivete, na rineta, antes de casquear um animal saudável. E esse excesso de casco que você retirou de um animal com podridão não deve ficar no ambiente, deve ser recolhido e queimado. Um erro muito comum. Quando chove, o casco do animal fica mais mole e muita gente prefere fazer o casco nesse momento porque está mais fácil de cortar, é menos esforço. Só que nesse momento você deve ter atenção o quanto você vai cortar, porque quando está muito mole, você tem mais facilidade. Então é comum você cortar demais e levar ao sangramento. Então, quando for fazer um casco molhado, vá devagar, vá com calma, até você pegar o jeito do casqueamento do animal. Casquear um animal é como cortar a nossa unha. Conforme vai crescendo, conforme tem necessidade, a gente vai fazendo. Um casqueamento preventivo feito no seu rebanho, onde você está cortando o excesso de casco para manter esses animais com casco adequado, vai evitar muitos problemas no futuro e muitos casqueamentos curativos, onde você tem a podridão instalada, onde você está com o problema instalado e você precisa agir rapidamente naquele rebanho. Porque através do casqueamento preventivo a gente evita esse acúmulo de sujeira que pode manter a bactéria ali e pode levar ao desenvolvimento da doença. Então, casquear ovinos é mais simples do que parece. É uma questão de observar o rebanho, é uma questão de observar como está o desenvolvimento de casco. E quando feito no tempo certo, com cuidado, com atenção, evita muitos problemas futuros. Evita sofrimento no animal, evita prejuízo no seu bolso. Se você nunca casqueou, comece devagar, faça um lote de cada vez. Comece ali leve, vai vendo o tempo que você leva. Logo, logo isso vira uma rotina. O casco conta muito sobre os animais pra gente. E uma curiosidade. O casco cresce mais em animais que são alimentados melhores, animais que têm uma melhor alimentação, porque isso vai influenciar no crescimento do casco também. Inclusive, só de olhar um casco de um animal, eu consigo identificar quando houve alteração na alimentação desses animais. Quanto tempo mais ou menos houve uma alteração na dieta? Porque o casco nos mostra muita coisa. Aproveite e já olhe no seu rebanho como que está o casco dos seus animais, se você precisa fazer o casqueamento deles, se está tudo certo, se está dentro da rotina. E comenta aqui para mim se você casqueia esses animais com frequência ou se você ainda tem medo de errar e tem medo de fazer alguma coisa errada na hora de casquear. E claro, se esse vídeo te ajudou, já deixa seu like aqui, se inscreva no meu canal e ative as notificações para você sempre ser avisado dos vídeos novos que eu solto por aqui. Esse foi o Minuto da Ovelha de hoje. Te vejo no próximo vídeo.